Bom, pessoal, agora parabéns, Bel. E não é a dupla, tá, pessoal? É o trio. Essa daqui também trabalha muito, não é dupla, não. Agora eu vou chamar a Marisabel para voltar para cá, a doutora Carolina para vir aqui para frente também, para tirar um pouco das dúvidas de vocês. A gente ainda tem aí alguns minutinhos até o meio-dia para estar conversando aí com vocês. Então, por favor, fiquem à vontade. Pode falar. Se identifica, fala de onde você é e qual que é a sua dúvida. Bom, eu sou Walter, de Guarulhos. Minha dúvida é agrotóxico no alimento in natura versus aditivos. Ambos ruins. Mas a gente não existe condições hoje de alimentos na nossa... quando você vai pensar na plantação, alimentos sem agrotóxicos hoje. Então, claro, se você puder partir para os alimentos sem agrotóxicos, é bom. É que o agrotóxico aparece no momento, o aditivo vai aparecer no outro. Mas os dois são prejudiciais para a nossa saúde. Bom dia. A minha pergunta é direcionada para a doutora Carolina, acerca das... meu nome é Alice. É acerca das questões emocionais, porque, assim, o que eu percebo é que existe um estereótipo muito grande acerca das doenças inflamatórias intestinais. Eu não estou pormenorizando a dor de ninguém. Eu mesma sofro com a doença há 3 décadas, muito embora a minha tenha sido diagnosticada só na última década. Então, tenho 2 colectomias parciais e realmente a doença é muito impactante. Muito embora, eu acho que esses fatores emocionais, e aí é onde eu questiono, porque o tempo todo você voltou esses números especificamente para a doença e não para o nexo causal. Minha primeira formação é engenharia, então a gente, inclusive, brinca, né, que a estatística é a arte de mentir com os números. Então, até onde a doença ela gera esse impacto ou os fatores contribuintes, como a doutora Andréa colocou no início da palestra, acerca dessas muitas questões, que eu até levanto um ponto, né? É bacana demais que a gente tenha hoje drogas de alta tecnologia que possam nos ajudar nesse sentido, mas a questão toda é, eu não me tranquilizo com isso, porque, embora elas existam, não necessariamente a gente tem o acesso. E uma das coisas, por exemplo, que me causa uma profunda angústia é justamente como ter esse acesso. Porque eu participei da pesquisa da Conitec em fevereiro de 2024, quando foi aprovado o ingresso dela no SUS. Mas até o momento, 2 anos depois, ela ainda não está disponível no Tequinobab. E o que isso me causa de angústia? Eu sou obrigada a manter um plano de saúde para que esse plano de saúde subsidie essa droga para que eu consiga dar continuidade no meu tratamento. Então, o problema não necessariamente é a doença, mas as políticas públicas efetivas, aquilo que realmente a gente precisa estar atuante e brigando, porque a minha parte eu fiz. Eu cheguei até Brasília para que a gente fosse realmente lá e levantasse a bandeira do Maio Roxo, mas dentro desse estudo houve esse cuidado, esse critério de avaliar até onde o problema é a doença ou até onde o problema é tudo aquilo, o nexo causal por trás disso tudo, que impacta e que muitas vezes a gente está diante de governantes que não necessariamente eles estão nos representando e a nossa voz acaba ficando abafada em decorrência disso e, querendo ou não, é uma luta inglória, porque ou a gente acaba fazendo das tripas coração e ordenhando pedra para dar conta de custear, ou até onde a gente é obrigado a ficar judicializando reiteradas vezes. Porque, assim, o plano de saúde reajusta 30% por ano. Meu salário não reajusta isso. Então, isso é um impacto muito maior do que ser portadora de doença de Crohn. Hoje nós vivemos, na verdade, uma celeuma, né? É muito difícil você conviver com uma doença inflamatória intestinal, sabendo tudo o que essa doença pode acarretar, mas também existem as outras nuances por trás de tudo, que é a questão de acesso
acesso não só às medicações, mas acesso a um bom profissional, acesso a uma boa alimentação. Então, vai muito além da doença. Você tem totalmente razão, né? Mas eu entendo que as mudanças, elas começam quando nós damos vozes às coisas que estão acontecendo por trás. Então, a gente nunca pode perder a esperança das coisas que vão ser melhoradas através de, muitas vezes, até de lutas, né? Infelizmente, para ser ouvido, às vezes a gente precisa falar um pouco mais alto. Então, quando a gente silencia sintomas como ansiedade, como depressão, e a gente acaba escondendo isso de nós mesmos, é difícil a gente chegar num consenso e de saber que isso precisa ser cuidado também. Então, movimentos como esse, em que a gente precisa divulgar que isso está acontecendo, é fundamental. No entanto, nós estamos tratando, então, na verdade, a consequência de um problema, mas realmente a causa do problema é o que também precisa ser divulgado, como a promoção em saúde. E nós estarmos aqui hoje divulgando isso é disseminar um pouco mais do conhecimento para que vocês também sejam replicadores de entender que, às vezes, olha o atraso da doença inflamatória intestinal. A ABCD fez um estudo mesmo que a gente viu que os sintomas começam, mas vocês fazem diagnóstico depois de 2 anos de doença, ou até mesmo mais, no teu caso, foram 20 anos. Então, realmente, às vezes, o que é desconhecido, então a gente precisa promover esses encontros para disseminar mais conhecimento, para as pessoas saberem, né, o que ela precisa ser tratado. Hoje, é muito embrionário ainda, mas muito se fala sobre a prevenção das doenças inflamatórias intestinais, que é quando ainda tem aqueles sintomas subclínicos da doença. Então, a promoção de saúde, você comer uma alimentação adequada, se você se alimenta bem, você vai produzir microbiotas melhores, você vai evitar de ter uma doença crônica, você vai evitar de deixar seu corpo mais inflamado. A prática de exercício físico, você dormir bem. Então, realmente, tudo é um ciclo e tudo começa a partir do momento que a gente dá a voz e fala. E unidos, nós não somos sozinhos. Eu sozinha não consigo fazer nada. Como já dizem, uma andorinha só não faz verão. Mas se eu começo a falar, a doutora começa a falar, você falar, todo mundo aqui sai com uma consciência que nós precisamos ser ouvidos, isso a gente muda a história. E acho que também o que você colocou é fundamental, por isso é que a gente está pedindo tanto para vocês preencherem essa pesquisa, porque você participou da reunião da Conitec, só para vocês entenderem, a gente tem 2 linhas, né? A gente tem a linha do SUS e a linha da saúde suplementar. Então, quando uma indústria cria um medicamento novo, se esse medicamento ele vai ser incorporado no SUS, se chega toda uma documentação para a Conitec, que é a agência que faz essa movimentação, se cria, então, elas avaliam esse documento e cria-se uma consulta pública, que muitos pacientes, a gente é orientado a votar na consulta pública, dizer a nossa opinião, os médicos também, mas a gente vê que as pessoas não fazem isso. E aí, enfim, depois da consulta pública, a medicação ganha ou perde. Se ela ganhou, ela vai ser incorporada, daí, a partir daí tem um monte de trâmites, então tem que ter a precificação. O que aconteceu com o Ustekinumab? Por que foi 2024 que deu certeza que a medicação ia entrar no SUS e até hoje não entrou? Porque, naquela época, a medicação ela era só produzida pela Johnson. E a Johnson se comprometeu, o Ustekinumab, para quem não conhece a droga, ele tem uma fase endovenosa, que é dada para o paciente numa fase de ataque, e depois ele passa para a dose subcutânea. E a Johnson se comprometeu a fazer uma doação para o governo da fase endovenosa, e o governo, então, o Ministério, só compraria a dose subcutânea. Só que aí essa questão de doação, como que ia conseguir fazer o fechamento das contas no Ministério, doação não deu muito certo, isso demorou. Quando tudo estava resolvido, bom, resolvemos, vai ser diferente, não sei o quê, quando eles foram fazer a inclusão na medicação, eles perceberam que já tinha mais 3 produtos que tinham surgido com a mesma característica, que eram os biosimilares. Opa, então eu não tenho mais um medicamento, eu tenho mais 4. No total, eu teria 4. Quando aconteceu isso, eu sei porque, tanto aqui pela ABCD como pelo outro grupo que eu participo, a gente está nessa frente. O ano passado, por exemplo, eu e a doutora Marta, ela representando a ABCD,
e eu representando a BCD e o GDIB, a gente se reuniu com o pessoal do Ministério para tentar entender esse problema. E a questão era essa: como é que agora a gente vai escolher? Escolhemos uma para manutenção, outra para uma para subcutânea, outra para endovenosa. Faz como? Abre outro pregão, porque você sabe que quando tem um biosimilar, o governo é obrigado a quê? Abrir um pregão. E esse pregão vai dizer quem é a molécula que vai ganhar. E geralmente quem ganha é aqui, se traz um menor custo. Só que aí surgiu um outro problema, porque a dose de indução do ustekinumab, né, que é aquela dose que você está dando o ataque da medicação, a primeira dose endovenosa e a segunda é subcutânea. Ele falou assim, não, então como assim vai fazer uma dose endovenosa de uma indústria e a subcutânea de outra? A gente não permitiu, porque não tem nenhum estudo falando que foi feito isso. Mas tem os estudos de biosimilaridade, né, de extrapolação que foram feitos na Reumato, mas a Reumato só usa dose subcutânea. Então, esse que está o problema do ustekinumab, entendeu? Ainda está na tentativa de resolver essa coisa. Mas se a gente, toda vez que a gente vai, né? Então, a Anvisa seria para a saúde suplementar, e a Conitec para o público. Mas toda vez que a gente vai lá, a gente tenta falar o quê? Gente, é uma doença que tem muito paciente. Mas daí a gente fala, cadê? Cadê o número de pacientes? Qual que é o número? Não aparece. Só aparece o SUS, porque a gente vai pegar datas do DataSUS ali, número do DataSUS, para levar para eles. Só que esse número de DataSUS também não está certo, porque muitos de vocês aqui, no começo da doença de vocês, precisavam de uma medicação que era só liberada para uma doença, daí a gente acaba mudando o CID para facilitar a vida de vocês, é ou não é? E aí fica essa confusão. Então, uma dica que você já sabe disso, mas uma dica que eu dou para vocês... a gente precisa se unir mais, pessoal. Os pacientes não se unem. São milhares de... Um abre uma associaçãozinha daqui, outra abre dali, outra ali, mas as próprias associações não se juntam. Vocês têm a voz está com vocês, não está com a gente. E outra coisa, se a gente comparar a doença inflamatória intestinal com uma doença que também é grave, mas que é a psoríase tem muito mais remédio do que a gente, liberado tanto pela saúde suplementar quanto pelo convênio. Por quê? Porque as pessoas são unidas, as pessoas mostram números, as pessoas participam. Abriu consulta pública de alguma medicação, seja pela ANS ou seja pela Conitec, pessoal, a gente tem que dar a opinião de vocês têm que dar o depoimento de vocês. Vocês têm que ir lá e falar, olha, eu já passei para isso, aquilo outro. Para a gente também está difícil. Eu vou dizer para vocês que hoje no consultório... é um trabalho infernal. Por quê? Porque a gente faz um relatório para o convênio nega. A gente faz o segundo relatório, o convênio nega. A gente faz o terceiro relatório, o convênio nega. A gente faz o quarto relatório, aí o convênio começa a tentar a fazer alguma ajuste em alguma coisa para tentar liberar. Isso dá muito trabalho, isso é desgastante, isso irrita a gente. A gente fala assim, meu Deus. E assim... eu, pelo menos, acho que você também, a gente é super agressiva nos relatórios que a gente faz. Às vezes, o convênio prefere liberar a medicação que é caríssima, porque está no rol da ANS, e não libera uma molécula que a gente está pedindo, que é 1/3 do preço, porque não está no rol da ANS. Então, assim, a gente tem muita dificuldade. Por isso, pessoal, participem. Não é que a gente quer fazer... a questão é que a gente precisa mostrar números. A gente precisa mostrar o impacto disso. A gente precisa chegar lá em Brasília, como a gente fez há 2 anos, e falar, olha, pessoal, é isso. Não é uma doença que dá para... mas você não quer liberar essa medicação. Tá bom, mas só que você vai pagar uma internação para um paciente de 6 meses lá internado, fazendo UTI, tomando sangue, tomando terapia biológica, tomando nutrição parenteral, que a conta vai ser impagável. Ninguém consegue pagar essa conta. Seja no público, seja no privado. Pode falar. Bom dia, Jefferson, esposo da Alice. Eu tenho um comentário a fazer para acrescentar uma informação nas palestras anteriores e uma pergunta rápida. O comentário seria o seguinte. Foi falado a respeito da importância da colonoscopia, né? E algo que nós passamos, que eu percebi, às vezes, resistência dela em função do incômodo do exame, mas que nós acabamos interpretando e entendendo de outra forma. Teve um período que ela estava estável na doença, mas mudando a medicação. E foi algo que nós aprendemos, que a colonoscopia ela servia para verificar tanto se a medicação anterior já não estava mais surtindo efeito, que às vezes você está bem, está em remissão e tudo mais, mas essa medicação já está 2, 3, 4 anos sendo aplicada,
quanto na hora que ela mudou a medicação, dá certeza ao médico não só de que essa nova medicação estava tendo efeito, mas também o ajuste de dose. Então, nós vimos o quanto era importante, né, fazer a colonoscopia nesse sentido também. Não é só monitorar se a doença está bem, não está, mas também o efeito na medicação. E a nossa pergunta, porque recentemente ela retomou a musculação, eu estou fazendo junto, ela levantou um ponto importante aqui, a gente conversando. Os princípios de bloqueadores de inflamatório do intestino, durante o processo de musculação, existe a inflamação do músculo em função do estímulo ele ao crescimento. Isso também não afetaria, de alguma forma? Isso foi uma dúvida que surgiu aqui, a gente trocando ideia. Se aqueles bloqueadores que dificultam o processo inflamatório não afetariam um pouco a musculação. Foi uma dúvida assim, bem... Não, porque o mecanismo é outro. Quando você faz um músculo para crescer, e você trabalha, a musculação, você trabalha o músculo, você faz microlesões. E não é um processo inflamatório grande, como o do intestino ou de um outro processo. Então, essas microlesões faz com que estimula o teu corpo a segurar aquela proteína que você comeu. Porque o que a gente fala, não adianta comer um monte de proteína para ganhar músculo e não fazer o trabalho muscular. Então, eu primeiro preciso ter o trabalho, que é como eu estou criando a necessidade do músculo machucar e depois ele se recuperar, incorporando aquela proteína. Mas o medicamento que você está tomando não vai interferir, bloquear esse processo da microlesão e de você não ganhar o músculo. É completamente diferente, porque os marcadores inflamatórios da doença é diferente do que está acontecendo no teu músculo. Inclusive, né, Bel, acho que complementando o que você falou, por exemplo, nas doenças reumatológicas, que também é o mesmo mecanismo inflamatório, né? Só que a inflamação, em vez de estar no intestino, está na parte articular. Muitos pacientes que têm, por exemplo, uma artrite reumatoide, eles acordam totalmente travado e, ao longo do dia que eles vão se movimentando, vai lubrificando as articulações, vai diminuindo as citocinas que estão ali concentradas, que são extremamente inflamatórias, o músculo vai se movimentando, vai soltando aquilo, o paciente se sente melhor da dor, né? Então, isso aí pode ficar tranquilo. Que o que é importante é realmente uma boa alimentação para nutrir a sua musculatura, né? E promover realmente a saúde com a atividade física. Eu só queria parabenizar a sua fala em relação à colonoscopia, é isso mesmo. A gente vê que, às vezes, os pacientes ficam chateados com a gente, né? Mas, infelizmente, às vezes, os sintomas, nós não podemos nos basearmos somente nos sintomas dos pacientes para dizer que a doença está em atividade ou está em remissão. Porque, muitas vezes, os sintomas eles não são correlacionados. Às vezes, tem pacientes que têm muitos sintomas e é de um outro problema, não é da doença inflamatória, e aí ele cisma que tem que mudar o tratamento, ou tem que otimizar, ou tem que tomar corticoide, ou ele mesmo toma corticoide por si mesmo, e não é a atividade da doença, é alguma outra coisa associada, como, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável, que é super prevalente. Em contrapartida, às vezes o paciente está super bem, não tem sintoma nenhum, e você faz a coluna, a doença está lá em atividade. E isso que você falou é verdade. Você mudou de medicamento, você precisa ver se o medicamento atingiu o alvo terapêutico. Você precisa ver se ele precisa otimizar a dose, se ele precisa diminuir o intervalo. Ou mesmo, aquele paciente que está vindo todo ano ali com você super bem, por que eu não vou dar um intervalo aí das infusões, em vez de fazer, sei lá, a cada 8 semanas, passar a fazer a cada 12, mas eu preciso ter essa certeza de que ele tem uma remissão que a gente chama de profunda, clínica, laboratorial, endoscópica e radiológica. E uma outra questão, só para finalizar, para complementar, que a gente tem que ter em mente, às vezes a gente pensa, eu tenho que fazer exercício físico, mas exercício físico é diferente de atividade física. E atividade física pode ser considerada somente o número de passos por dia que você dá. A gente ainda não publicou esses dados, mas faz parte da minha tese de doutorado, que a gente viu que quando os pacientes
menos passos ao dia, eles estão mais inflamados. Então, está envolvido com o sedentarismo. Então, não necessariamente, eu vou na academia uma vez por semana, faço musculação. Não. Se você é ativo fisicamente, quer dizer, você dá mais do que 5.000, 10.000 passos ao dia, você já está deixando de ser sedentário, e isso já ajuda na diminuição de atividade de doença. Eu tenho uma dúvida. Até chegar ao diagnóstico da doença de Crohn, que eu cheguei recentemente, eu fui em 7 médicos diferentes, tomei 1 ano de corticoide, e desses 7 médicos, 5 falaram que não tinha a ver com alimentação, e outros 5, cada um ficou assim, é doença de Crohn, é retocolite, e eu tinha todos esses exames já, então eu tinha feito a colonoscopia, tinha feito endoscopia, assim, eu tenho um arsenal de exames que foram feitos, então até fico assim nervosa de falar. Mas eu queria entender um pouco melhor por que essa diversificação de entendimentos. E, assim, médicos particulares que você paga uma fortuna na consulta, e, mesmo assim, 1 ano de corticoide depois, só agora o diagnóstico da doença de Crohn, e aí a busca pelo remédio, pelo adalimumab nesse caso. Mas fui em outros médicos que falavam, não, é retocolite, você tem que tomar um Rinvoq, e aí fica toda aquela confusão, você não sabe para onde ir. Então, eu queria entender um pouco melhor por que essa diversificação, mesmo de médicos incrivelmente renomados, no sentido assim, é dieta, não é dieta, então dá essa confusão assim nos pacientes. Eu queria entender um pouco melhor assim da visão de vocês sobre isso. Infelizmente, existem diferentes formações e, às vezes, diferentes faltas de conhecimento sobre a doença. O que a gente acaba fazendo é Hoje está se focando muito na educação, não só para os pacientes, mas também para os médicos, né? A questão da dieta é que talvez tenham interpretado errado, no sentido de que a dieta causa. Não é que a dieta causa, mas ela é um fator bastante importante na perpetuação do processo inflamatório. Uma outra coisa que você falou que é importante, que essa questão aí da doença de Crohn com a retocolite. Como você acabou sendo tratada antes mesmo de ter o diagnóstico, esse é um cenário ruim, assim, sabe? Porque a gente pega uma doença que já foi manipulada de uma certa forma, porque o corticoide é uma medicação que se usa, e às vezes cicatrizou algumas áreas e deixou outras ainda doentes, e aí é difícil a gente, às vezes, separar, principalmente quando a doença comete só o cólon, tá? Isso não se trata de, vamos dizer assim, incapacidade do médico que te atendeu, é que realmente é difícil. Às vezes, tem pacientes que, mesmo quando a gente não trata, a gente olha a coluna, a gente vê os sintomas do paciente, a gente tem certeza que é uma retocolite. Passa-se anos da vida desse paciente, ele abre uma fístula, e você fala, então, isso não era retocolite. Porque esses pacientes eles deveriam, então, ser colocados como uma colite não classificada. Na verdade, é isso. Porque tem pacientes que, realmente, eles apresentam... As duas doenças, elas são... Eu sempre digo que elas são meio que irmãs, assim, né? Então, você, às vezes, tem características de uma doença, mas tem características de outra. E, às vezes, a gente não consegue dizer. Agora, quando o paciente já vem tratado, por exemplo... Vou dar um exemplo, não sei se é o seu caso. Vamos supor que você tivesse uma retocolite e você tomou o corticoide. E o corticoide agiu super bem no seu reto, mas não agiu no resto do cólon. Aí o médico vai ver e fala, mas como assim uma retocolite que não tem doença no reto? Retocolite, a doença comete o reto. Mas é porque foi a medicação antes cicatrizou alguma parte, e daí vai ficar difícil o diagnóstico mesmo, tá? Então, essa dúvida, ela existe, inclusive, com certeza, nós aqui já tivemos pacientes que passaram por essa situação de a gente pensar que tem mais características de uma doença e a vida nos mostrar que é outra. É muito difícil, quando a gente dá o diagnóstico de Crohn, a gente dizer que era uma retocolite. É muito difícil, mas o inverso é verdadeiro. Às vezes, o paciente tem uma retocolite e, às vezes, essa colite, ela é, na verdade, é uma doença, uma colite de Crohn, que a gente chama, né? A vida vai mostrar que não era uma retocolite. Mas, até aí, eu sempre falo para o paciente, não se angustie em relação a isso. Porque não é assim, fundamental. É óbvio que todo mundo quer saber se eu tenho Crohn ou se eu tenho retocolite. Mas se a sua doença comete só o seu cólon e está essa dúvida, eu sempre falo, mesmo sendo uma doença de Crohn e que está simulando uma retocolite, ela tem um comportamento muito igual da retocolite. Então, ela vai responder aos medicamentos que a retocolite responde. Você entendeu? Então, isso não é desmérito do médico, porque, às vezes, realmente é difícil. Agora, essa questão de um achar que a dieta é importante, outro achar que a dieta não é importante, realmente isso é uma falha, né? Então, é por isso que, hoje, uma das coisas que a gente mais se preocupa é com esses projetos educacionais, né? Eu, por exemplo,
dentro do meu campo de trabalho ali, eu tento já criar médicos que já ainda são alunos na medicina, no 4º ano da medicina. Eu posso garantir que, pelo menos lá no serviço onde eu atuo, os meus alunos, eles saem da faculdade, independente da área que eles forem fazer, sabendo que é uma doença inflamatória intestinal. Porque isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado assim, em fazer, e a ABCD também, e também tem o GDIB, que faz também muito bem essa parte de obviamente, fazer uma formação aí geral, que começa desde o nível de atenção primária, que isso aqui ainda falta muito. E eu vou dizer, você é de São Paulo? Então, ainda você tem que se considerar privilegiada. Porque se você sair de São Paulo, não é capital, tá? Eu não estou falando de capital. Eu estou falando para você de interior de São Paulo. Isso já é uma tragédia. E uma das coisas que também a gente aqui da ABCD faz muito são os FOPADs. Por exemplo, agora, em maio, nós vamos estar aqui, você também vai, que você vai ser convidada, nós vamos estar no Espírito Santo, já pode reservar na sua agenda, nós vamos para o Espírito Santo. E no Espírito Santo, nós vamos convidar médico, familiar, assistente de saúde. O ano passado, eu e a Bel, a gente teve a oportunidade de ir para uma cidade maravilhosa, que foi o Maranhão. Eu vou dizer para vocês que a plateia estava lotada. Mas sabe quem mais participou desse evento? É até de arrepiar, né? Agentes de saúde, agentes comunitários de saúde. E aí, quando eu vi isso, eu falei, gente, ela falou assim, doutora, sabe por que a gente está aqui? Porque a gente, na verdade, esses pacientes que às vezes estão lá no interior do interior do interior, que não tem nenhum acesso à saúde, eles nos procuram. Nós somos os médicos deles e a gente precisa ter conhecimento até para saber como é que a gente vai diferenciar. Isso é muito preocupante quando a gente fala do Brasil como um todo. Então, você, apesar de todas essas dificuldades, vou dizer que ainda você está na frente de muitas pessoas que a gente ouve falar aí do interior do Brasil, que leva muito mais tempo que isso, assim, sabe? Então, a ideia é isso. Mais uma vez, volto a dizer, educação por parte da gente, de educar os médicos, manifestação de vocês, de pacientes, para mostrarem o que é a doença, participarem desses eventos. Maio Roxo, vamos todo mundo lá fazer barulho. A gente vai fazer na frente do Museu do Ipiranga. É uma região que todo domingo, todo mundo gosta de passear lá. Todo mundo gosta de andar de bicicleta, andar de skate, andar de patinete, tomar sol, namorar, olhar para sei lá, para o céu. Todo mundo gosta de ir lá. É lá que a gente tem que se movimentar, é lá que a gente tem que fazer barulho, todo mundo com a camiseta, todo mundo com, né, uniformizado, para que a gente mostre para outras pessoas chegarem, poxa, o que é essa doença? Por que vocês estão fazendo isso? Todo mundo pergunta, por que vocês estão fazendo isso? Gente, isso é muito importante, justamente para acontecer isso, porque daí o paciente chega para o médico, que talvez não tenha estudado muito doença inflamatória, e fala assim, ô, doutor, você acha que eu não posso ter? Eu estou com essa diarreia aqui há 6 meses, você acha que isso não pode ser uma doença de Crohn, uma retocolite? Pode ter certeza que, no mínimo, para o ChatGPT, ele vai tentar se aperfeiçoar sobre essa doença, quando vocês falam. É que, na verdade, hoje os médicos estão cada vez mais se subespecializando, né? E ele acaba sendo não um médico generalista. E a doença inflamatória intestinal ainda é conhecida como uma doença multidisciplinar, mas é conhecida ainda como uma doença rara. Então, nem toda diarreia pode ser doença inflamatória intestinal. E o diagnóstico da doença também é muito difícil. Não tem um único exame que faz você fazer o diagnóstico. Então, você pode ter uma calprotectina alterada, mas aquela calprotectina alterada não necessariamente quer dizer que você tem doença inflamatória intestinal. E se você vai num médico que não tem essa vivência, que está participando sempre dos congressos, ou não faz doença inflamatória intestinal, o diagnóstico, infelizmente, se torna mais difícil mesmo. Bom, a gente tem mais uma última pergunta. Pode falar? Bom, eu sou Antônia, né? Também sou portadora de doença de Crohn, e queria perguntar, doutora Andréia, como anda os encaminhamentos do estatuto, né? Porque tem um estatuto em andamento dos crônicos e raros, não tem? Parece que em Brasília eu li alguma coisa. Sim, agora a gente já teve a inclusão dentro de uma... acho que você estava, né? A gente teve agora uma inclusão de um paciente que está definitivo participando das reuniões. Isso é muito bom para vocês. Mas a gente está fomentando tudo isso junto, né? A ABCD, o GDIB, e
criando uma porta. O fato de essa moça já ter entrado ali, ela está participando das reuniões, quando tem das secretarias estaduais, porque tipo, é uma distribuição enorme, né? Não sei se vocês têm ideia, é o Ministério, são as secretarias estaduais, são as secretarias municipais, e às vezes nesse meio de campo aí as coisas, as informações se perdem. A doença, você diz? Não alta complexidade, mas assim, muitas vezes um tratamento que mereceria um cuidado e um atendimento mais diferenciado, vamos dizer assim, entendeu? Mas é muita coisa, né? Não é assim simplesmente algo simples. Vou dizer para vocês que trabalhar com essas situações que envolvem muitas esferas é muito difícil. Haja visto as coisas que a gente tem de problema para resolver quando se luta por uma incorporação de um medicamento, de um exame, e até isso oficialmente ser colocado em prática, a demora que isso leva. Tá? Mas a ideia é essa, é estarmos lutando aí para vocês e vocês nos ajudando, sendo as vozes que nós tanto queremos que vocês sejam. Pessoal, a gente queria agradecer muito a presença de vocês. A gente, mais uma vez, fala para vocês não esquecerem do Maio Roxo. E a gente gostaria de convidar vocês todos para virem aqui, para a gente fazer aquela foto bonita que a gente sempre faz de vocês, dentro de um evento aqui que foi feito para vocês, para que depois possamos colocar aí nas nossas revistas, no nosso site, e estimular os outros pacientes. Então, se vocês puderem vir aqui para frente, todo mundo junto... Juntinho é bom. Juntinho. Juntinho é mais legal. Vamos subir no balcão aqui, pessoal. Vai subir na arquibancada para fazer uma foto bem bonita, tá bom? Por favor, cuidado. Não tivemos nenhum acidente até agora. Pode sentar, pode agachar, pelo amor de Deus. Podem sentar também. Levantar. A gente consegue levantar o painel aqui da apresentação? A gente vai na foto também. Tá chamando alguém. Acho que tá te chamando. Telão sobe? Sobe. Boa.